Então, rapaziada, bora acompanhar aqui, poxa, uma situação muito complicada aqui. O Renato Gaúcho desabafou, partiu pra cima aí da arbitragem, né, enfim, demonstrou toda a sua discordância aí a respeito, né, do Mundial, após o Fluminense ter sido eliminado, né, falou que tudo que tava entalado aí na sua goela e colocou pra fora mesmo, sem pudor. Vamos ver o que o Renatão falou aqui na entrevista, né? Se te dá mais rabia que los goles de Chelsea los haya convertido un futbolista surgido de la cantera de Fluminense, futbolista brasileño. Eu vou tentar responder que eu não entendi. Que tem ouvido do jogador. O jogo estava bastante controlado. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito forte do Chelsea, acontecesse no início do jogo. Estávamos sabendo sofrer, mas infelizmente para a gente o João Pedro acertou aquele chute de fora da área. Conseguiu fazer aquele belo gol. E diga-se de passagem, que belo gol, viu, João Pedro? Puxa vida. E é lógico, quando você sempre sai na frente, é uma vantagem muito grande. Dois belos tratando gols. do calor, aí você tem que ficar correndo atrás do adversário. Procurei mudar no início do segundo tempo. Infelizmente, num contra-ataque, nós não matamos a jogada e nós tomamos o segundo gol. E isso deu uma tranquilidade ainda maior para eles. Depois abri ainda mais o time, colocando o time mais para frente, criamos algumas situações, mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea. Exatamente, o Chelsea, cara, o Chelsea é um timaço, né, velho? Mas eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram e infelizmente a gente não soube aproveitar as nossas. No momento que estava 1-0, nós tivemos aquele pênalti, bastante discutido. Alguns árbitros dão aquele tipo de pênalti, outros árbitros não dão. Não estou dando desculpa nenhuma, mas com certeza se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Renato, Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Sempre existe o se, né? Se isso tivesse acontecido, se... cara, infelizmente, futebol é um negócio muito complexo. Eu entendo o que o Renato tá querendo dizer, mas assim... Cara, não tem como. Realmente o Chelsea é um time muito bom, né? Enfim, é muito complicado, é muito complexo, é uma situação muito complexa, né? Queria um balanço teu sobre a campanha do Fluminense nesse Mundial, chegando à semifinal, e que legado o teu trabalho nessa competição deixa para os técnicos brasileiros. Hoje a gente vê muitos argentinos na Europa, poucos ou nenhum brasileiro. Qual o legado do teu trabalho nessa competição e da campanha do Fluminense para os técnicos e para o futebol brasileiro? Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro, pelas grandes equipes, tanto o Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chegando numa semifinal. Em termos de Europa, espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também, porque nada contra os treinadores estrangeiros, pelo contrário, acho que tem espaço para todo mundo, mas muita gente fala somente dos estrangeiros e dá um pouco interesse para os treinadores brasileiros. Então, acredito que esse Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante. Inclusive, até mesmo a seleção brasileira agora não é um técnico brasileiro mais, né? É o Ancelotti. Cara, mas assim, em relação à seleção brasileira, a seleção não tem demonstrado um bom resultado aí nos últimos anos, né, cara? Nas últimas Copas do Mundo, tem deixado muito a desejar, e não só por causa dos técnicos, tá? A culpa não é totalmente dos técnicos, mas também dos jogadores, enfim, né? Mas todo mundo sabe que realmente uma Copa do Mundo é uma coisa muito difícil de se jogar, é uma coisa muito difícil de se ganhar, lógico. A gente não tá dizendo que é fácil, mas assim, o Brasil sempre foi uma seleção que impôs respeito, né? Hoje em dia não acontece mais isso, né? Enfim. Mas o que eu penso também é o seguinte, não adianta nada mudar o técnico também e não mudar os jogadores, né, cara? Então, vamos ver. Na cotação, e espero que seja dessa forma,
que tenha um pouco mais de respeito, um pouco mais de paciência com os treinadores brasileiros. Sei que isso é difícil, mas esperamos que isso aconteça. Quanto à campanha do Fluminense, ela foi maravilhosa, em todos os sentidos. Fomos passando para os grandes adversários, grandes times do futebol europeu, futebol mundial. Chegamos numa semifinal, enfrentamos mais um adversário poderoso, foram melhores, mereceram a vitória, mas a gente sai de cabeça erguida por tudo que a gente fez. Eu acho que, como eu falei, nós levantamos bastante a credibilidade no mundo todo do futebol brasileiro. E agora nós vamos voltar para a nossa realidade, voltar para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas pode ter certeza que não só o nosso grupo, mas o nosso torcedor também está bastante orgulhoso pela campanha que a gente fez nessa Copa do Mundo. Next question for the gentleman in the brown. Renato, tudo bem? Maurício Renato, seria melhor se tivesse ganhado, né? Ferreira, da Rádio Band News FM, parabéns pela participação e pela campanha. Em termos de estratégia, o que você havia pensado nesses últimos dias de trabalho, o que você acha que não deu de encaixe com o jogo de hoje? E, sobretudo, no primeiro tempo, me pareceu que o Fluminense teve uma dificuldade na saída de bola. Tem a ver também com os desfalques que você teve para o compromisso de hoje? E qual era a situação do Samuel Xavier também, que não pôde iniciar essa partida? Queria te ouvir em relação a isso. Obrigado. As dificuldades nós sabíamos que iríamos encontrar, porque o Chelsea é uma equipe que marca forte, marca sob pressão o tempo todo, e no momento que a gente conseguia ser jogando, nós erramos muitos passes por dentro, nós entregamos muita bola pro Chelsea, e no momento que a gente estava saindo, o Chelsea sempre pegava a gente com os espaços, e isso criou bastante dificuldade para a gente, porque é um time bastante qualificado, em 3, 4 toques eles sempre chegam próximo da nossa área, justamente porque eles têm velocidade pelos dois lados. São jogadores inteligentes, são jogadores do 1 para 1, que eu gosto bastante. Eu costumo falar sempre para vocês que eu sou fã de jogadores que gostam de 1 para 1, porque abre uma defesa adversária, justamente com a velocidade. Isso o Chelsea tem de sobra. Nós sabíamos que nós iríamos ter esse tipo de problema, mas mesmo assim, depois a gente começou a controlar o jogo, mas infelizmente para a gente, o João Pedro acertou aquele chute fora da área, fazendo o primeiro gol. E aí as coisas começaram a melhorar para eles. Voltamos para o segundo tempo, continuamos brigando com eles. Infelizmente, num contra-ataque, exatamente por isso, pela velocidade, eles chegaram rápido na nossa área, fizeram o segundo gol. O João Pedro acertou mais um belíssimo chute, indefensável. Tive que abrir o time, fomos para o combate, praticamente, abrimos bastante, damos chance para o contra-ataque, criamos algumas oportunidades, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol que a gente poderia ressurgir na partida. Mas é o que eu falei, a gente sai de cabeça erguida pelo que a gente fez. Quanto ao Samuel, um jogador que saiu no último jogo, com muita dor na perna, ele conseguiu se recuperar, mas não estava 100%, era um risco muito grande colocá-lo para jogar desde o início, principalmente se tratando do jogador de velocidade que tinha naquela posição. Só pedir desculpa, eu sei que era bem importante para eles esse torneio, mas para nós também é muito importante. Mas isso faz... Cara, eu acho que o jogador não tem que pedir desculpa não, velho. Ele tá jogando no Chelsea. Cara, ele fez o trabalho dele, quer fazer gol. Se tivesse no Fluminense, ele ia fazer a mesma coisa. É lógico que qualquer jogo, qualquer título é importante pra todo mundo, seja pro Chelsea, pro Fluminense, pra quem tá jogando ali. Então é que vence o melhor, não tem que pedir desculpa. Faz parte do futebol, não foi da forma que eles gostariam, mas é aquilo. Se for pra chorar um lado, infelizmente, e seguir trabalhando, espero um dia poder, a gente nunca sabe o futuro, poder voltar. Agora o torcedor quer que você volte de qualquer jeito. A gente não controla o futuro, mas o torcedor sabe do carinho que eu tenho pelo Fluminense. Acompanho alguns jogos, não todos, porque é bastante tarde lá na Inglaterra, mas fico feliz de reencontrar a rapaziada, todo mundo, e agora descansar para a final. Perfeito, João. Eu queria te perguntar agora, o pessoal falou que você estava no médico, você está com alguma lesão? Sentiu alguma coisa ou não? Tá 100%? Não, é porque faz tempo que eu não venho jogando, né? Tava de férias e aí eu acabei sentindo cãibra. Ufa, então foi só cãibra. E aí eu pedi para sair para não correr risco nenhum de se lesionar, sabendo que tem um jogo importantíssimo. E foi só isso mesmo.
Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar aí o Fluminense, parabenizar o Renato Gaúcho aí, os jogadores do Fluminense, principalmente o Fábio, pelo desempenho no Mundial, que foi excelente, excepcional. E a gente sabe que não é uma competição fácil, você tá jogando ali contra os maiores do mundo, e só de estar ali já participando já é um grande feito, né? E só de estar ali e ter chegado onde chegou, né? O Fluminense foi o time brasileiro que mais chegou longe. Então, assim, tem que tirar o chapéu. E parabéns ao Renatão, né? Eu acho que ele, enfim, merece sim toda a parabenização juntamente com os jogadores. E como eu falei, principalmente o Fábio, concordo, né, com algumas coisas que ele falou em relação à arbitragem, realmente, né, bom, é meio estranho, mas enfim, é o futebol, né, não dá para reclamar agora, né. Acho que o João Pedro agiu com muita humildade também, fez o trabalho dele, quer ser um jogador de futebol, fez o gol, que é o que todo jogador quer fazer, principalmente dentro de um campeonato mundial, né, da FIFA. Então é algo muito grandioso, algo muito importante e tem que ser parabenizado também, né, pelo desempenho, né. Foi um golaço, né, cara, golaço. Os dois gols foram um golaço. Então tem que tirar o chapéu. Não, infelizmente o futebol é assim, né? Um lado sempre vai ficar triste, né? Porque todo mundo quer ver o seu time ganhar. Logicamente que os torcedores do Fluminense ficaram tristes, mas é a vida, né, cara? Infelizmente, é igual eu falei, um lado vai sorrir, o outro vai chorar. Triste, infelizmente. Mas faz parte. Galerinha, deixa o like no vídeo e se inscreva se ainda não for inscrito. E o vídeo fica por aqui e até o próximo vídeo. Tamo junto.